contexto, tal método é mais indicado para vocês começarem. E é opcional para o time falar, não, vamos supor, o time, eu quero Scrum de qualquer jeito. Não é o melhor caminho, você é um exemplo bem... Novos projetos, novos negócios, mas tem desenvolvido as pessoas. Entender as particularidades dos processos, vamos entender as particularidades, né, de cada time, com entregas de... Olá, bem-vindos ao Brain Session, podcast da Brain Innovation. Nós falamos aqui sobre inovação, agilidade, novas tecnologias e também a liderança do futuro. Hoje o episódio é sobre agilidade em escala. Se vocês já acompanharam os nossos episódios anteriores, vão lembrar que a gente trabalha o tema da agilidade de forma intensa aqui no Brain, nas empresas que a gente trabalha em conjunto, seja as empresas Algar ou outros clientes. E hoje a gente tem uma mesa recheada do tema da agilidade em escala. Comigo aqui do lado, Carol Tomás, responsável pela comunicação na Algar Telecom. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, Nasa. Vim falar desse assunto, é tão bom, né? Obrigada. Muito bom, bem-vinda. Renato Parceiro, que está nas Casas Bahias e hoje toma conta de toda essa parte de agilidade do COI, né? A gente vai explicar um pouquinho o que é esse centro de excelência. Bem-vindo, Renato. Obrigado. Olá a todas aí, muito feliz por estar aqui. Muito bom. E Mariana, fazer um coraçãozinho para Mariana aqui. Mariana está no Brain desde o início, hoje é responsável todo pela nossa parte de finanças, governanças e também pelo nosso COI, né? Pela agilidade aqui dentro do Brain. Bem-vindo, Mariana. Obrigada, foi um prazer estar aqui, contribuir com esse tema super rico, né, pra Muito gente. bom, muito bom. E se você ainda não nos segue, é só seguir @Brain Sessions e lá no Spotify também nos segue, dá estrelinhas, assim como no YouTube, seguir e ativar o sininho. Obrigado. Esse episódio a gente vai falar muito sobre agilidade e acho que é interessante a gente começar a falar um pouquinho desse movimento, principalmente em grupos tradicionais. O Grupo Algar é um grupo tradicional, Algar Telecom tem 70 anos, completa esse ano, tem um episódio que eu vou deixar aqui embaixo, especial de 70 anos da Algar Telecom. E Casas Bahias também, é um grupo tradicional, um grupo que está no Brasil inteiro e lida com essa complexidade que é trabalhar essa ambidestria. Você tem uma máquina rodando dentro do modelo tradicional e você tem iniciativas, principalmente no digital ou da inovação, que tem que lidar com agilidade. E esses dois mundos, eles precisam se fundir em algum momento, ou seja, a agilidade precisa escalar mais do que só aquelas áreas um pouco mais estratégias, como a área de TI, ou a área de inovação, ou a área do marketing. Ou seja, a agilidade ela precisa avançar em outros setores. Renato, se puder contar para a gente um pouquinho da história da agilidade dentro da Casas Bahias, eu sei que você está lá já há 7 anos, tem feito um trabalho incrível, vai ser um prazer ouvi-lo aqui. Muito bem. Bom, como você disse, né, eu estou lá há 7 anos, a gente começou como um pequeno grupo ali, eu fui a segunda pessoa a ser contratada na equipe. Tinha uma pessoa anteriormente que era a Glaucia Reis, que ela iniciou esse movimento, teve os primeiros pequenos patrocínios dentro da área de governança. A gente saiu de uma área que é considerada tradicional, né, em todo o mercado, né? A área que tinha todo o pessoal que fazia auditoria, PMOs, entre outras áreas. A gente começou a crescer ali, iniciando a transformação dos times que a gente chamava de online, né? Pessoal que cuida de e-commerce, pessoal que cuida de tudo que é a visibilidade aí, né, na internet que nós temos dos portais de venda, né? Seja Casas Bahia, seja Ponto Frio, né, que são os mais conhecidos aí do grupo. E a gente adotou uma tática bem interessante, né? Como éramos poucos, né? Éramos 3 no total no início, a gente pensou, tá, como é que eu mostro que isso é bom, né? Como é que eu mostro que esse pensamento, né? Que a agilidade, até já quebrando um pouquinho aí do paradigma que muita gente tem, né? Alguns conceitos que as pessoas às vezes têm em mente. É um tipo de pensamento, não é uma prática. A gente escuta aí Scrum, escuta Kanban, escuta essas XP, escuta essas sopas de letrinha aí, mas isso não é o ágil. Isso é uma prática, dentre outras, que podem ser utilizadas a partir do pensamento de agilidade. Então, o que nós fizemos fomos nos times que estavam mais amigáveis, vamos dizer assim, que tinham um ambiente melhor para implantar agilidade. Entramos ali, vamos lá, pessoal, vocês estão a fim de fazer, vamos fazer acontecer. O pessoal comprou a ideia, começamos e a gente começou uma estratégia que eu chamo de contaminação. Estamos trabalhando com o time ali algumas semanas, o time do lado olha, fala, ué, esse pessoal está em pé na parede, o que esse pessoal está fazendo ali que estão mais alegres, né? O que esse pessoal está indo embora no horário? Boa. Coisas desse tipo que são coisas que normalmente, principalmente na parte que era mais presencial, né? Hoje o mundo está um pouco diferente do que era lá em 2017, né? Mas foi algo que a gente fez assim. Ao longo de 6 meses, né, a partir desse primeiro time, nós viramos 25 times em agilidade. Com essas 3 pessoas, o time foi se expandindo, né? Eu vou adiantar um pouquinho mais a história, né? A gente foi crescendo muito. Em 2020, a gente começou um boom. De fato, que o CTO, na época, comprou a ideia
e falou, vamos fazer a tecnologia toda ser isso. Então a gente estava em partes de times ali, né? Tinha por volta de 40 times na época atuando, nós nos expandimos. E não só em quantidade de pessoas, mas em prática. Nós convertemos toda a estrutura da tecnologia para o modelo mais próximo do ágil. O modelo que hoje é conhecido como Spotify, né, que foi aquela quebra em jornadas Tribo Squads, que é um modelo que a gente mantém até hoje, nós fizemos toda essa transformação na época. Chegamos no pico em 2022 com 110 agilistas atuando em toda a tecnologia, né, uma tecnologia que tinha por volta de 2.500 pessoas naquele momento. Indo para a história mais recente, aí, do ano passado para cá, a agilidade ela era uma gestão unificada, né, era uma coisa que a gente chamava de capítulo também, né, roubando um pouquinho do conceito do Spotify também. E ela se transformou num centro de excelência. Nós convertemos algumas coisas, né? O pensamento, né, que surgiu ali foi, bom, a camada operacional está formada. O pessoal sabe fazer uma daily, o pessoal sabe que é uma retrospectiva, um Kaizen, né? O pessoal conhece as práticas básicas. Então a gente formou esse centro de excelência, né? Também embarcando um pouquinho na reestruturação de tecnologia que teve, né? Teve muitas mudanças ali em termos de gestão e liderança. Formamos os centros de excelência para olhar mais para a parte tática e estratégica. Então hoje a gente está tem tudo a ver com a escala, né? A gente está nessa etapa de trabalhar mais o mindset dessas camadas aí, né? Gestão, diretores, executivos, entre outros, né? Muito bom, muito bom. Acho que a nossa história é um pouco parecida também. Vamos completar 7 anos de agilidade e começou pelo Brain, né? Então a pergunta agora vai ser para a Mari, para ela contar um pouquinho como que a gente iniciou esse movimento. A Mari estava lá na Telecom quando a ideia do Brain foi surgida e já embarcou no time, né, junto com o Oswaldo Carrijo, que tem um episódio aqui do Pocket dele, falando um pouquinho da história dele, João Henrique e Zaima Milazzo, que foi nossa presidente por muito tempo, hoje é vice-presidente da Algar Telecom na parte de tecnologia e agilidade. Também tem um episódio dela aqui, vou deixar no link embaixo. Mário, conta um pouquinho pra gente como que foi esse trabalho dessa sopa de letrinhas que o Renato começou a falar, né? A gente sempre foi uma empresa muito tradicional, com PMOs muito bem estabelecidos, áreas de processo, áreas de qualidade, área de compliance. Como que foi começar a pensar um projeto que a gente não sabia se ia ser uma empresa, uma BU, uma área, e esse projeto ele culminou no nascimento de ser 100% Agile. Conta um pouquinho da história do Brain pra gente. Bom, acho que a gente começa o Brain, né, já com um pezinho direito no ágil e acho muito pela concepção. A gente queria inovar, a gente queria fazer diferente do que a gente ia fazer na Algar Telecom. E quando a gente concebeu, né, trazer o Brain, fazia total sentido já começar essa operação apartada, né, sendo um ICT, já sendo um ICT no ágil. Só que talvez o nosso maior desafio era que a gente queria trazer pessoas da Algar Telecom, né? Então viemos a primeira turma, né, lá atrás. E acho que o primeiro desafio que a gente teve foi mudar o nosso mindset. A gente entendeu o que era agilidade, a gente entendeu que era essa sopa de letrinhas, né, assim, do ágil, que pra gente fazia sentido, mas a gente não sabia muito bem como aplicar aquilo lá. Então eu lembro que lá atrás a gente fez uma série de treinamentos, né, formações, e a gente tinha uma expectativa da gente conseguir contaminar, né, a Algar Telecom. Então uma empresa, né, 70 anos, não é à toa, chegou onde chegou, mas a gente também entende que precisava evoluir, né, no que tange a cultura, no que tange a agilidade. Então, lá atrás começamos com treinamentos, começamos a formar os primeiros times no Brain, e eu lembro que né, com 1 ano e pouco de Brain, veio o desafio de vamos fundar a primeira área ágil, né, da Algar Telecom. Então, pessoas que vieram nessa primeira turma, que foram treinadas, que experimentaram trabalhar nesse ágil, e quando a gente conversava era muito engraçado. Ela falava, eu quero voltar para o Telecom, né? Vamos voltar, mas vamos voltar diferente, né? Vamos voltar já com um pensamento um pouco diferente, com processos diferentes, com mais autonomia. Então já tinha muito enraizado, né, esse pensamento de faz sentido voltar para a operação? Sim, bora, né? Vamos para o desafio, mas vamos voltar diferente. E a gente contaminar essa organização acho que fez total sentido. Muito bom. Quem nos apoiou na época foi a BCG, né, que é uma consultoria de renome, a Boston Consult Group, e ela já previa isso. Em algum momento vocês vão entregar os projetos para a sua fundadora e as pessoas não vão querer voltar para os departamentos, né? E eu queria que a Carol contasse um pouquinho, acho que a Carol respirou esse movimento do movimento estação, que nós chamamos, antes dessa nova evolução para a escala que a gente vai falar daqui a pouco, mas como que foi esse time que saiu daqui um pouco mais transformado, usando os novos métodos? Você é de comunicação, como que foi a parte visual, inclusive, da estação? Como criar os rituais para que aquele novo movimento pudesse ser um pouco mais visto como algo sexy, como algo interessante, e esse tombamento acontecesse? Conta pra gente. Mas eu acho que
Acho que a gente vem colhendo até hoje os frutos dessa mudança aí que veio junto com o Brain, né? A gente vê uma mudança no espaço da empresa, né? Então, a gente tem um espaço do Estação que geralmente cabiam todas as tribos ali, hoje não cabem mais, né? Hoje a gente está espalhado na empresa toda, você vai ver alguma tribo fazendo alguma cerimônia, usando o auditório, vindo aqui para o Brain. Então, eu enxergo que a gente precisava daquilo, aquele momento, assim, demarcar mesmo, quase como uma bandeira. Falou, galera, aqui a gente está começando a fazer diferente e as pessoas gostavam de ir para lá e queriam ir para lá. Eu sempre falo que tem todo esse charme, mas não é um charme pelo charme, né? Porque é aquela primeira coisa, né? Assim, a beleza, no primeiro momento, ela te impressiona, mas se você não tiver conteúdo, não vai para frente. Então, acho que a agilidade dentro da Algar Telecom é um pouco isso, né? As pessoas queriam se atualizar até hoje, quando a gente produz conteúdos de sensibilização para novas áreas, ou áreas que são mais tradicionais, que a gente ainda não tombou, as pessoas se interessam muito, né? Então, ver essa expansão, eu participei muito ativamente do tombamento, quando a gente tombou as áreas de marketing e TI, no meio da pandemia, inclusive, né, a gente ainda tinha esse acréscimo de dificuldade. Então, toda essa escala de é legal, mas será que é para mim? É legal, mas será que para a área de marketing vai funcionar? É legal para mim que sou gerente. Será que é legal para mim que sou gerente? Como é que é ser tribe? Como é que as cerimônias, né? Então, eu vejo que foi uma crescente de mudança mesmo de mindset. E a gente escuta pelos corredores com facilidade as pessoas falarem, não quero voltar para o modelo tradicional. Né? Tanto quem hoje trabalha, né, assim, numa estrutura de metodologia, como a gente entende agilidade, quanto as pessoas que a gente fala que trabalham nesse mindset ágil, né? Então, as pessoas gostam quando a gente traz esses conceitos, que eu acho que é um pouco o que o Renato falou. É mais do que só os métodos, as ferramentas que a gente está usando. É muito mais sobre que tipo de entrega que você tem com agilidade. E eu acho que é isso que vem ficando forte nas pessoas. Então, toda vez que a gente chega para uma área, fala, nós vamos tombar a área de vocês, né? A gente é uma empresa de telecomunicações, então tem áreas que são mais, a princípio, a gente acha um pouco mais complexa, ou são muito tradicionais, que no primeiro momento você não achava que ia dar certo. Então, as pessoas mesmo já se sentem mais livres, assim. Acho que a gente quebrou barreiras. Tem muitas ainda a serem feitas, porque acho que é uma construção. Eu vejo a agilidade não só como ferramental, ela é uma mudança de cultura. E cultura é dia a dia, pouco a pouco. Você muda um hoje, o outro te muda amanhã. Aí um projeto começa a ter mais resultado, né? Porque a gente também tem que falar que a agilidade é sobre entregar resultados. Então, eu vejo que a gente está numa crescente aí, desde que eu estou aqui até antes, né? De um crescimento, assim, um amadurecimento dos times. Maravilha. E não tem a ver só com metodologia ou ferramenta, né? Porque isso são mecanismos para que essa mentalidade para o ágil, para a incerteza, para a complexidade que são as coisas, aconteça de uma maneira mais fluida. Não tem a ver também com velocidade. Ainda muita gente fala assim, então agora você vai entregar mais rápido, né? Ou vai me entregar mais dinheiro, ou vai gastar menos, né? Ou menos orçamento. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com entregar mais valor, né? E eu acho que nossas 3 empresas caminharam por esse movimento de educar as pessoas para essa mentalidade, depois as ferramentas sendo suporte, apoio e até mesmo os próprios sistemas sendo modificados para esses controles e talvez um movimento de uma governança um pouco diferente também, que não fazia sentido nenhum você conduzir projetos na incerteza colocando debaixo de um PMO tradicional. Eu queria que a Mari e também o Renato pudessem comentar um pouco disso. Como que foi a implementação dessas ferramentas e métodos mais novos, né? Você pegar um Kanban já existe na indústria há 50 anos ou mais, mas como que é aplicar isso para a área de serviço? Como é aplicar isso para times que estão lidando com o incerto? E depois, como é essa modificação de não responder mais para um PMO tradicional e criar seja um VMO ou seja evoluindo para o modelo de COI? Vocês poderiam falar um pouquinho desse desafio. Vai lá. Tá bom. Bom, são várias coisas aí, né? Engatando no gancho aí que você me deu, o ponto, né, de qualquer prática é você estabelecer até a chegada realmente à cultura, né? E realmente você sabe que você transformou quando você atingiu a cultura.
Então é uma prática que te gera uma rotina, que te gera um hábito e te gera uma cultura. É uma sequência de coisas que levam meses ou até anos para acontecer, dependendo da empresa e de como fica, né? Entrega de valor, né? Que é o principal. O ágil surgiu exatamente por isso. Como é que eu chego no valor antes, né? Como é que eu chego nele antes, mas não chega de qualquer jeito, né? Vou entregar um negócio, subir no ar aí, deu view, mas não funciona. Clica para comprar e não compra, né? Infelizmente, muito e-commerce passa por isso hoje em vários lugares aí. É como chegar ali de maneira sustentável, né? Como chegar naquele valor. Muito time, né, que está no tradicional ou está em qualquer outro tipo de método, e não é falando mal de método, tá, gente? Tem coisas que realmente tem que ser aplicável ao tradicional. Não sou o ágil que fala que ágil é para tudo, né? O ágil tem o seu momento certo de ser aplicado e tem o contexto certo para você fazer. A pergunta que se faz, e a gente sempre faz para qualquer time que a gente aborda, que eu falo, pessoal, o mato está alto aqui nesse time, quer dizer, o pessoal nunca nem às vezes nem ouviu falar ou tá pior, ouviu falar e tem resistência porque foi mal aplicado, mal explicado, algum resultado ruim teve, né? E dor, o ser humano não gosta, né? Ele não volta na dor. Então o que a gente faz tá bom, o que vocês fazem? Qual o objetivo dessa equipe? E às vezes você se impressiona quando você vê que as pessoas não sabem nem te responder isso. Meu objetivo é entregar tarefa. Isso bem lá no passado, né? Hoje, felizmente, a cultura está muito melhor, mas muito melhor mesmo. A gente vai ver, meu objetivo é fazer o que o gerente manda. Meu objetivo é entregar esse card, essa tarefa. Então é quebrar um pouco disso, tá? Por que esse time foi formado? Por que a empresa está investindo nesse time? É uma tática de team building. Tá bom, que valor que você entrega? Para quem você entrega? Quem é o seu cliente? Qual é o seu papel nesse time? Então são perguntas que a gente faz numa primeira abordagem para entender o que a equipe faz. A gente criou um método baseado no Matters do Management 3.0 que aborda em perguntas mais diretas. A partir disso, a gente mesmo como o COI hoje sugere para o time, fala, beleza, nesse contexto, tal método é mais indicado para vocês começarem. E é opcional para o time falar, não, vamos supor, o time, eu quero Scrum de qualquer jeito. Não é o melhor caminho. Você é um exemplo bem claro para todo mundo que trabalhou. Eu vou falar mais de tecnologia, tá, gente? Mas bem claro, é um time de sustentação que todo dia recebe uma coisa nova. Quando algo em produção caiu, você acha que o Scrum vai funcionar? Você vai esperar acabar a sprint para entregar? Esse é o ponto. Então a gente aplica de acordo com o método, é algo que a gente faz. Hoje não falta nenhum time lá para iniciar a transformação, mas é um método que sempre está pronto para ser feito. Então é por aí que a gente começa. Maravilha. E vocês hoje estão respondendo ainda para um PMO tradicional ou já fez evolução para outro formato? O que a gente tinha antes chamava escritório de projetos, que tinha os PMOs, hoje ele não existe mais. Hoje todo controle de portfólio é feito pelo pessoal que a gente chama de produtos lá dentro. Então são Product Managers, GPMs, né, Group Product Managers, que respondem, tem um sistema de portfólio onde eles colocam o valor que vai ser entregue, o resultado esperado em tanto tempo de cada entregável. Então todo esse controle é feito ali. É claro, existem os controles tradicionais da empresa, os financeiros, tudo que ainda tem que ter, né, com CAPEX e OPEX, todos esses controles existem, eles são feitos, né? Pelas outras áreas, até fora da TI, existe esse controle, mas realmente não tem mais esse papel. Existem outros papéis processuais, até a minha própria equipe ali cuida, né, de processos reais para a gente ver se não está tendo nenhum desvio. A gente não tem mais um agilista por equipe lá olhando todo dia. Então a gente acompanha, monitora indicadores para ver se está dentro do processo. Existe a área de governança lá que olha mais a auditoria em termos mesmo, né, das políticas da empresa, regras. Tem o pessoal que existe um centro de excelência de qualidade lá dentro também agora, que ele faz todo esse controle. Fez teste unitário, fez teste automatizado, tem todo esse controle e acompanhamento. Então existem esses níveis, mas não é um nível tradicional como já foi, né? Muito bom. Mário, comenta um pouquinho pra gente como foi essa evolução aqui dentro do Brain, principalmente da governança, né? Acho que tem uns quase 3 anos que você assumiu a governança de projeto também aqui no Brain. Como que foi receber essa visão de um VMO tradicional, que já era uma evolução dos PMOs, né? E depois caminhar para essa transformação esse ano dos COIs. Eu acho que faz muito sentido quando a gente pensa em agilidade, não se ater só a uma área, né? A área, no nosso caso aqui, desenvolvimento de produto ou desenvolvimento de negócios. Eu já vinha uma bagagem, né? Minha bagagem é toda financeira, né? Já era responsável pela pasta de financeiro desde que vim para o Brain, né? Na fundação. E o quanto acho que é importante essas áreas, vamos dizer, cross, né? Que atuam de uma forma cross aos projetos também se adequarem à metodologia. Não necessariamente eles vão conseguir aplicar todas as ferramentas, né, no dia a dia, mas ao mindset, né? Eu acho que isso é o fundamental.
E a forma como a gente acompanha, por exemplo, um projeto, não faz sentido eu ter os mesmos controles ou fazer as mesmas perguntas ou ter as mesmas cerimônias que eu teria num PMO, né, tradicional. Então, o Brain já nasce com uma certa facilidade, porque a gente já nasceu num contexto, né, de agilidade de uma forma geral, mas ao longo do tempo a gente foi evoluindo todos esses modelos. Então, desde a área financeira, né, a gente hoje trabalha muito com o Lean Budget, né, assim, que você consegue construir orçamentos mais flexíveis, que ao longo do tempo você vai se adequando às novas realidades, porque agilidade é isso, você está desenvolvendo um projeto, pode ser que você fez uma sprint, 2, 3, não deu certo aquele projeto, vamos pivotar. Então, você ter um orçamento cravado na pedra, isso nunca ia funcionar. Da mesma forma, né, os controles que a gente tem de projetos, né, hoje as cerimônias dentro do COI, a gente tenta muito esse olhar de vamos entender as particularidades dos processos, vamos entender as particularidades, né, de cada time, com entregas de valores. Então, como é que você me traz valor, como é que você entrega o valor? E não necessariamente ficar olhando, né, um cronograma, não necessariamente ficar tendo um projeto, né, assim, um ponto muito fixo onde eu quero chegar. Então, acho que isso é legal e tem uma série de ferramentas que nos ajudam nisso, né? Acho que a evolução do COI foi importante e foi possível, né? Porque a gente implementou OKRs aqui dentro. Então, a gente olha muito mais agora com a visão de futuro e não mais com a visão de retrovisor, né? Que às vezes metodologias de KPIs trazem. Como o Renato trouxe, são momentos da empresa. Não é que KPI é melhor do que o KR, não é que o ágil é melhor, né, do que o waterfall como um todo, mas acho que são momentos. Acho que o momento atual do Brain hoje diz muito sobre a gente querer olhar para o futuro, olhar para onde a gente quer chegar. Então, o OKR está aliado a isso, a forma como a gente estruturou, né, o VMO e agora o COI, né, assim, tendo uma gestão centralizada, né. Então, a diferença que a gente teve, né, do nosso antigo VMO, que foi até ano passado, porque esse ano a gente transformou para o COI, é que a gente centralizou as pessoas da agilidade. Então, os agilistas que até ano passado ficavam, né, dentro das áreas de operação, hoje ficam centralizados comigo. E eu acho que talvez o grande diferencial que a gente teve na evolução deste modelo foi a gente ter uma visão central, né? Então, hoje os meninos conseguem trocar muita experiência, a gente consegue trocar momentos do que está dando certo e o que não está dando certo frente à agilidade. Que talvez de uma forma dispersa, quando você está na operação, você não tem tempo, né, para ter esse fôlego e falar, não, peraí, se a gente aplicar a metodologia dessa forma, se a gente usar essa ferramenta, vai ser melhor. Então, acho que é um processo evolutivo. O Brain, talvez diferente da Algar Telecom, né? A gente ter nascido do ágil já fez com que os nossos modelos de gestão fossem um pouco diferentes. Mas também tem evoluído aí ao longo do tempo. Muito bom, muito bom. E a gente vai deixar o glossário, né? O que é um KPI, o que é um OKR, o que é um COI, né? Aqui a gente vai deixar um glossário aqui embaixo. E até a gente já tem feito isso aqui, vocês sabem bem, é só seguir lá na @BrainSession que a gente está falando glossário a glossário desses termos da inovação e da agilidade. Na Algar Telecom a gente sofreu também uma grande transformação, né? As empresas do grupo Algar como um todo sempre foram centradas num modelo mental de eficiência operacional muito forte, os escritórios de transformação digital, depois a evolução digital dessas empresas. Mas nesse ano, né, final do ano passado para esse ano, acho que a gente caminhou para uma transformação ainda mais robusta, levando essa agilidade a uma maneira mais escalada, né? Então, Carol, se você puder comentar o que é o programa hoje, que a gente está chamando de impulso para fazer essa transformação dentro da companhia, e qual é essa diferença entre aquelas áreas de evolução digital ou transformação digital para um modelo de um Transformation Office, né, de um TO que vocês estão lidando hoje na Algar Telecom? Já começar com a palavrinha, né? A gente vai falar TO aí, é o Transformation Office. Eu falo que é chiquérrimo, né? Mas é o escritório de transformação. E eu acho que, eu falo muito isso com o time, pessoas que têm mais tempo de casa, né? Muitos anos na empresa, falam que o momento do programa Impulso, que é o que a gente está vivendo, que é o nome do programa de transformação que a gente tem, ele já vem com uma pegada também, com a filosofia de agilidade também, um pouco diferente, acho que adaptada aí, talvez bebendo da água aqui do Brain, dos contatos que a gente tem, da evolução das ferramentas, dos métodos, tem muita conexão, né? A gente está numa nova jornada de transformação, que acho como você comentou, né, Naz? Em alguns momentos, as questões de eficiência eram muito claras e eram um foco maior. E agora a gente tem um foco que eu acho muito interessante, que é melhorar ou gerar novos negócios. E o mais legal disso para mim, que eu acho que conecta com agilidade,
é que a gente não fez num núcleo pequeno, só num núcleo executivo, né, só com os nossos executivos. Hoje, qualquer associado, que é como a gente chama os nossos colaboradores, ele pode trazer uma ideia de melhoria, de um processo, de um produto, de um novo negócio, de um processo do dia a dia ou de um processo para o cliente. Ele tem como tocar esse projeto, né? Então, a gente está vendo uma transformação. Vou falar muito sobre cultura aqui, uma transformação das pessoas que antes ficavam ali, demandavam no seu quadrado ali, no seu modelo, então eu vou só desenvolver produto, olha, se eu precisar de alguma coisa de TI, eu passei para frente e ali a galera de TI que cuida. Então agora a gente está desafiando essas pessoas, olha, vamos lá conversar, você também tem que ter esse papel de alinhar, de experimentar, né? Tem uma parte também de trazer ideias inovadoras para dentro do programa muito bom. Então, eu vejo que tem muito essa conexão. Inclusive, a gente tem uma missão aí de trazer esse mindset, esses métodos ágeis para ainda mais pessoas dentro desse processo. Mas eu vejo muito isso, essa conexão, assim, de mais pessoas juntas, olhando melhorias para os negócios, né? A gente fala muito de que ninguém melhor do que você para saber o que a sua área ou que o seu papel precisa de melhoria. Né? Então, eu provoco muito as pessoas de falar, se você tem uma boa ideia, você acredita nela, traz ela para cá, para o Programa Impulso, para a gente trabalhar ela e te ajudar. Então, tem desenvolvido novos projetos, novos negócios, mas tem desenvolvido as pessoas. Então, tem pessoas que, às vezes, nunca criaram, aí conectando um pouquinho com a Mari, nunca fizeram um business case, um BC, mas já trabalhavam há anos na empresa, mas aquilo era preciso para a gente olhar de uma forma mais concreta para aquela ideia e dar andamento nela. E as pessoas têm falado, hoje eu já consigo fazer isso com mais segurança. Então, eu vejo uma evolução nas pessoas com o Programa Impulso. É um programa que passeia por todas as áreas da empresa, né? Então, não é um programa da área de negócios, da área de tecnologia. A gente abrange todas as áreas para realmente dar oportunidade para a gente ouvir os associados. E não só ouvir, dar assim, um apoio, uma confiança de falar, vem cá, eu vou te ajudar no que você precisa, no que você não sabe, ou que você ainda não tem tanta familiaridade, para a gente fazer acontecer. Então, a gente brinca muito que tem que ter iniciativa, mas tem que ter acabativa. Né? Então, a gente trabalha muito para que as ideias realmente saiam do papel, aconteçam, se desenvolvam. E também tem um outro ponto no processo que eu acho muito saudável, que para mim é um dos grandes ganhos quando a gente fala em agilidade, que é a questão da gente trabalhar de uma forma mais, não sei se a palavra é flexível, mas mais amigável com o erro, né? Que eu acho que é uma grande evolução de cultura em qualquer empresa, mas em empresas tradicionais talvez isso seja um pouquinho mais doído, né? Imagino que para o Brain, por exemplo, que já nasceu com essa alma ágil, seja mais fácil. E aí a gente vê uma escalada agora da gente falar assim, tudo bem a sua ideia chegar no meio do caminho e não funcionar. Não ter um resultado bom é um resultado que mostra que por esse caminho não faz sentido a gente seguir. Então, é um ponto que eu estou vendo assim, as pessoas se arriscando mais, não tendo tanto medo de errar, ou se elas errarem, elas estão realmente entendendo como que aquilo pode ajudar na trajetória delas, né? Acho que se fosse para complementar, né, ser um pouco do Programa Impulso que eu sinto, Carol, que tem muita ligação com a agilidade, é a gente dar mais autonomia e responsabilidade para as pessoas. Então, quando você fala, tem muita gente que nunca tinha feito um BC, por exemplo, e às vezes a pessoa também nunca tido autonomia suficiente para pensar negócio ou para fazer um teste na sua área. E com o programa, a gente permeando, né, esse mindset de agilidade lá dentro, eles tiveram mais autonomia, mas com responsabilidade. Então, tipo, você é o dono dessa iniciativa, você é o responsável por fazer isso aqui acontecer e testar. E se não der certo, tudo bem. Pelo menos fizemos o teste, né? Então, acho que é uma mudança realmente de mindset, né, na empresa. Tem um ponto legal nisso. A gente está falando de uma empresa que tem mais de 4.000 associados, né, colaboradores. Como a gente descobriu pessoas ali, pessoas que são boas para liderar projetos, que têm uma criatividade ou conseguem... a gente tem visto o desenvolvimento das pessoas que estavam meio escondidas antes do programa, né? Nessa linha, eu acho que é perfeito essa conexão que você fez mesmo, Mari, de autonomia e responsabilidade, que as pessoas ainda tinham medo. Mas será que posso mesmo dar uma ideia? Será que a empresa vai comprar a minha ideia?
talvez eles acham pequena ou grande, mas a gente tem falado que essa transformação precisa ser, às vezes, o que você transforma na sua área vai impactar a empresa, né? Então, tem sido bem legal. E é interessante que vocês estão colocando duas coisas aqui, 2 princípios ágeis aí, né? Adapte-se, a questão de aceite bem as mudanças, né? Você falou, ó, errei. Não é errou, você só viu um jeito de que não é o certo de fazer, né? O Thomas Edison tem uma frase assim, né, que ele fala, né? Eu descobri 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada, né? Antes dele acertar. A mesma coisa, o ponto de autonomia que você falou, né? Autonomia e colaboração também. Eu sempre comento com o meu time que a hora que vocês estiverem com uma dúvida sobre o que vocês estão fazendo no time, uma prática, porque nem tudo está pronto. Tem coisa que você tem que criar para o contexto, tem coisa que está acontecendo ali. Você não vai achar um livro que vai te ensinar a resolver aquele problema naquele momento, ou alguém que já teve experiência naquele contexto. Tá com dúvida? Volta lá. São 12 princípios ágeis. Tá dentro disso? Faça a sua autocrítica. Você está praticando isso no dia a dia? Aí vai mais atrás. 4 valores lá, o manifesto lá. Olha, a gente demorou até para falar disso, hein? Geralmente o pessoal começa por aí. Sempre volta e é um jeito de sempre você ver se você está dentro ainda do pensamento correto para o que você quer aplicar. Eu até fazendo outro gancho aqui, a gente falou de transformar as pessoas e a Mari falou sobre governança de projetos, né? No Programa Impulso a gente também viu um pouco essa diferença, né? Então a gente sempre teve aquele PMO mais tradicional e as pessoas iam meio com aquela ideia de que, nossa, vai rolar uma cobrança. E com medo, né? Chegava lá, meu Deus, vou travar, vai ter Travados. problema. E a gente já usou termos e até algumas cerimônias da própria metodologia que a gente usa, elas são muito semelhantes com o que a gente faz na agilidade. Então, a gente usa muito o termo, né? O time do TO, do Escritório de Transformação, é para tirar impedimento. Eu estou aqui para te apoiar no que a sua iniciativa precisa. Ela precisa que a gente escale isso para um nível mais alto para a gente conseguir fazer outras concessões. Você precisa renegociar um prazo importante para que a sua iniciativa aconteça. Então, a gente também viu as pessoas se desarmando e vendo, nossa, então eu tenho um apoio que vai governar os resultados, né? De novo, acho que a gente está falando muito disso, tem que fazer sentido também para eu gerar os valores no sentido amplo da palavra, mas que eles viram que a gente está ali com o papel de tirar impedimentos, de ajudar e não só de cobrar. Então, tem sido um processo que você vê no dia a dia, nas semanas a semanas, quando você tem um problema grave para resolver ou quando você chega no resultado bom, é muito gratificante ver que funciona, né? Porque acho que precisa funcionar para as pessoas. Fantástico, fantástico, gente. Eu acho que isso só é possível porque vocês percorreram essa escada da inovação. Então a gente fala lá do início, a Mari abriu, a gente recebeu muitos treinamentos. As pessoas vinham de diversas áreas. Né? Eu vim de uma área de tecnologia e de energia do Grupo Algar antes de vir para o Brain. Então, lá já era gerente de produto. O que é ser agora um Product Owner? Lá eu tocava com PMO e a cartilha do PMI tradicional lá, um PMBOK debaixo do braço. Como que é trabalhar com Scrum, Kanban, Design, né, a cultura de VMO na época, né? Então, esse aprendizado, eu acho que ele é o degrau da escada, assim, aprender a lidar com os novos termos, nem só importar as metodologias, mas tropicalizá-las, o que faz sentido para a sua cultura. Você calibrar, né? Você acha que muito o que o Renato trouxe, você tem lá os princípios, você tem uma série de benchmarks sobre agilidade, super legais para você aprender. Você tem uma série de cursos, mas também tem que adequar a sua realidade da empresa. Da mesma quando a gente tinha o Ágil no Brain, fomos levar para a Algar Telecom, teve que ser do jeito da Algar Telecom de ser, né? Não fazia sentido a gente falar, no Brain funciona assim, vai lá, a Algar Telecom agora faz do mesmo jeito. Não vai funcionar, né? Acho que a agilidade é muito isso. É adaptar a sua realidade, adaptar o seu contexto e o seu momento da empresa também. Isso. E eu defendo muito isso, que não é um copy-paste de metodologias importadas. Existe um processo de tropicalização já para países em desenvolvimento como é o nosso e mais ainda a adaptação para a cultura de cada um dos grupos que nós estamos representando aqui. É o tema da clusterização, né? O tamanho não serve para todos, né? Você não vai encaixar um círculo num quadrado, né? Que brinquedo de criança lá que fica batendo até colocar. Exatamente. Até você comentou, né, você falou de tropicalização, né? Quando eu converso com agilistas de outros países, né, até brasileiros que estão lá, eles falam que aqui está mais avançado hoje em dia o mindset, a aplicação, até a questão de eventos é muito maior aqui.
Acho que a entrada foi rápida, né? Sim, sim. E gostar de fazer diferente, né? Acho que o brasileiro, ele gosta esse lance do aprendizado, porque a gente, durante toda a nossa formação, se a gente pensar, desde a escola infantil, não pode errar. Você é medido pelo não erro, pelo acerto. Você só é valorizado pelo acerto. Você só ganha promoção quando você acerta. Você só é valorizado quando o projeto deu certo. Você não quer ir no PMO mostrar um projeto amarelinho ou vermelho. E o ágil ele vem quebrar isso, que se você está focado no valor entregue, e se você tem um cliente real na mesa e que está sentindo que a dor dele está diminuindo porque esse valor está sendo entregue, dificilmente você vai voltar a pensar no tempo, no custo, na integração, nos testes que a gente estava comentando, porque o valor está sendo entregue para aquele cliente. Então, o errar rápido faz parte desse processo de que tem alguém real validando isso, né? Então, um dos mantras do Brain é que a gente não começa nenhum projeto sem um cliente real na mesa, porque a gente deixa de apaixonar na solução e passa a apaixonar no problema do cliente, sofrer as dores daquele cliente, tirar o jargão de ter o cliente no centro de forma real. Então, assim, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, principalmente das dificuldades. Se alguém está nos ouvindo aí que vai começar a jornada da agilidade ou da inovação, né, como ensiná-los que você pode errar, né? Você pode validar ou invalidar hipóteses. Né? Você já aprendeu mostrando que não deve seguir adiante com esse produto, com esse serviço. Né? Dê dicas aí, as barreiras que essas empresas podem se encontrar e como vencer essas barreiras. Quem quer começar? Começa, então. Acho que o primeiro ponto é ter a liderança muito comprada no processo. Porque também não adianta nada o time estar super engajado, estudando e querendo testar e pensar diferente, se depois o líder vai chegar aqui e falar, penalizar o erro ou não promover, né, as pessoas que às vezes não trouxeram os resultados conforme esperado. Então, acho que a liderança muito engajada nesse processo fez toda a diferença. Né? No caso aqui do Brain, eu lembro que os primeiros treinamentos, e na Algar Telecom também, né, os primeiros treinamentos que a gente fez em agilidade foram com as lideranças. Eles precisavam comprar o processo. Né? Se eles precisavam comprar a mudança de mindset, porque também a forma de cobrança viria junto. Acho que o segundo aprendizado que a gente teve aqui no Brain são os incentivos. Né? Você também não pode remunerar ou só incentivar aquele que acertou. Senão você também, de alguma forma, né, indiretamente, você também está penalizando por aqueles que não necessariamente trouxeram o resultado que era esperado, mas talvez fizeram um teste. Então, acho que foram 2 aprendizados. Acho que é a importância da liderança e a importância de você entender corretamente quais são os incentivos corretos, né? Sejam incentivos financeiros ou próprios incentivos, se a gente brinca, né? Triviais aqui do Brain. A gente tem alguns prêmios, né? Tem o prêmio de final de ano, a gente tem alguns prêmios que são relacionados ao erro, tem prêmios que são relacionados às pessoas que foram mais engajadas, mas não necessariamente foram aquelas que trouxeram mais resultado financeiro, né? Com os projetos. Bom, perfeito. Geralmente quando a gente entrava em algumas áreas novas, a gente sempre perguntava, por que você quer agilidade, né? Que daquela historinha que eu contei para vocês, antes a gente foi contaminando, depois começaram a pedir para ir, né? Foi o contrário, não era a gente batendo na porta, bateram na nossa porta. Foi bem interessante isso. E era a pergunta, por que você quer? E geralmente as pessoas têm dificuldade até de responder isso, né? Eu quero porque todo mundo está fazendo, não é uma boa resposta. Eu quero porque eu vi que é uma palavra de moda, já foi, né? A Ju já não é mais nem moda, né? Virou um padrão, mais um padrão aí de mercado. Então, são coisas que a gente geralmente pergunta. De dificuldades, concordo totalmente. Liderança tem que estar comprada, senão vai sofrer muito. A gente sofreu por 2 anos até conseguir ganhar corpo para conseguir ir para frente, convencer líderes lá. Me pegando de exemplo aí. É aquela questão de respeito aos limites de contexto, né? Cada estrutura vai ter um pouco de realidade e resultados a entregar. Aí a pergunta que a gente faz é, o que é o sucesso para vocês? Em cima muito do que você comentou, Nasa. Muito projeto tradicional, o sucesso é os faróizinhos verdinhos lá, atingiu o prazo, atingiu o escopo, mantive no custo, beleza, mas o cliente não está nada feliz, né? Geralmente era esse o resultado. Quebrar um pouco desse paradigma, não é isso que eu estou te oferecendo. O que eu estou te oferecendo é focar no que é importante e entregar o valor o quanto antes para isso que é importante. E tem vários caminhos para se chegar ali, né? Então, o que eu estou querendo dizer com além da liderança, a transparência do que se vai ser entregue, porque se a pessoa não sabe o que ela está comprando ali, ela só está indo numa moda, numa onda, não vai funcionar. Excelente. Bom,
Carol. Eu faria um top 3 ali, mais ou menos um resumo, e acrescentaria um terceiro ponto aí, puxando um pouco sardinha. Primeiro liderança, concordo super. Eu não acredito em uma mudança de cultura, de processos que a liderança não compre, porque a liderança é o espelho ali que você vai seguir. O time pode estar animado, mas se você vê que seu líder não acredita naquilo, isso transparece no dia a dia. Né? E quando a gente fala de implementar agilidade, é todo um pacote assim, de muitas mudanças que ele precisa acreditar. Né? A gente passou um pouco por isso quando a gente estava fazendo o tombamento das áreas de marketing e TI, em que, assim, foi um pouco sofrido. Eu acho que é importante a gente falar assim, era sofrido para o Tribe, porque ele também precisava mudar. Ele estava tentando entender como que era, ao ponto que ele precisava suportar o time. Entendendo seu novo papel, né? Porque o papel muda. O papel da liderança na agilidade é muito diferente do papel da liderança num contexto tradicional. Exatamente. Então, liderança tem que estar sempre muito focada. Comunicação, aí fazendo um ponto. Comunicação do quê? A gente precisa comunicar que agilidade é essa que a gente está querendo. Qual que é o meu modelo de agilidade que eu estou implementando? O que é importante para mim nessa transformação? Eu vi que nesse modelo que a gente fez, nesse recorte, a gente precisava comunicar a todo momento os times. Né? A gente precisava ser repetitivo para dizer, olha, é por aqui que é importante. Quando eu falo de que eu estou gerando valor, é aqui que eu estou falando de valor, é nisso. Então, acho que comunicação precisa ser entre os times, da companhia com os seus colaboradores. Né? Então, a gente precisa estar sempre validando. Comunicação, para mim, é imprescindível. E no meio disso tudo, que eu acho que fecha, que são os ritos. E aí não só os ritos tradicionais que a gente tem na metodologia ágil, mas nos ritos assim dos times se automotivarem, das lideranças se autoavaliarem, para fazer ciclos e entender em qual momento eu preciso revisar aquilo, em qual momento meu time está precisando repensar alguma coisa, para eu, inclusive, ter uma segurança psicológica de falar, nós precisamos matar um produto, não é por esse caminho que a gente vai, ok a gente ter vivido esse processo, ou ter desenvolvido esse MVP, mas não é por aqui, né? Então, a gente precisa, assim, porque é bonito a gente falar de erro, mas na hora que você está com um time inteiro, que passou semanas estruturando alguma coisa e que, no fim, talvez não deu o que todo mundo esperava, você tem que lidar com uma frustração ali, né? Que você tem que estar fazendo uma automotivação, uma motivação do time. Então, eu acho que é um pouco isso, olhar sempre para a liderança, se comunicar sempre e fazer esses ritos. Vamos valorizar aonde acertou, que caminho que a gente foi, que não foi tão legal, que a gente pode melhorar para a próxima, porque é isso que eu acho que vai colando a metodologia e a filosofia da agilidade no coração e na mente das pessoas, porque depois elas vão fazendo isso naturalmente. Eu estou falando disso numa transformação minha, né? Fiquei aqui lembrando vocês falando, quando eu comecei a vir para o grupo e falei, cara, a agilidade é sensacional, porque ela parece que falava tudo o que eu achava dos projetos, mas eu não podia fazer no modelo tradicional, e ver que funcionava. Então, aos poucos, eu fui me inteirando, fui aprendendo, fui ajudando, fui vendo a transformação das pessoas e vi que fazia sentido. Então, é legal a gente ver isso também. Então, acho que podem ser os caminhos. Mas não sofram se... Não é rápido, não é para ser rápido, né? Não é simples. Não é simples, mas acho que as pessoas têm que acreditar no modelo que elas estão propondo. Toda mudança cultural, ela não é demorada. Se alguém aqui já mudou de país, né? Sabe como é. É tudo, uma pequena diferença muda o seu dia. É o jeito que as pessoas se movimentam na rua, é o jeito que as pessoas compram, se comunicam. É muito disso, né? E os times passam a se comunicar diferente. Quando trabalham com agilidade, passam a falar línguas diferentes, palavras diferentes, ritos diferentes. Um ponto que eu queria acrescentar também é a questão de ter medir indicadores. Eles mudam também com agilidade. Você passa a olhar outras coisas. E medir essas coisas não é só importante só para falar, realmente, a gente melhorou, estamos mais rápidos, né? Lead time, tem todas as palavras para pôr no glossário aí. Tem todas essas coisas, throughput, né? Que é a vazão do time. Mas simplesmente para motivar o time e falar, tá vendo, gente? A gente está com um percentual de certeza que entrega 5 tarefas por semana aqui. Olha que beleza. Vocês sabiam disso mês passado? Vocês já tinham pensado nisso? São coisas que a gente usa.
Hoje mesmo a gente tem uma quantidade enorme de indicadores que a gente usa lá, muito, às vezes com esse propósito, não mostrar avanço, mostrar evolução, produtividade, eficiência, mas chegar para o time e falar, ó, hoje somos melhores do que ontem. Certeza. Fantástico. Gente, e isso tem a ver também com o modelo que a gente se organiza, né? Já foi citado aqui o modelo das tribos, squads, capítulos, guildas e agora os centros de excelência, né? Eu acho que todo esse formato que o Ágil trouxe para a companhia descentralizou as tomadas de decisão. Se antes os projetos falhavam, né, segundo o PMI, 68% dos projetos falhavam por conta de comunicação, no Ágil, se não houver uma comunicação fluida, 100% dos projetos vão falhar. Ou seja, a comunicação nunca foi tão importante, uma vez que nos squads você tem um time multidisciplinar. Ou seja, tudo que é preciso fazer para que o valor seja entregue está ali na mesa. Se você precisar de um recurso financeiro, você pode buscar numa área adjacente, mas o restante do time, das competências, hard skills, soft skills, estão na mesa. Então, essa é uma mudança de paradigma importante para quem quer trabalhar essa escalada que a gente falou da inovação. Muito treinamento, programas que incentivem as pessoas a validar ou invalidar a hipótese, a estruturação de times que possam ser o máximo multidisciplinar possível e as cerimônias ou rituais. De reunião a gente pode até faltar, mas de cerimônia e de ritual não. Então já é a própria linguagem muda. Eu lembro muito bem assim, quando a gente tomava um não de um BC que foi negado, ou de um projeto que não validou o MVP, ou um BP que não passou para frente, a gente precisava criar um momento em que os times, de forma reflexiva, digerissem a informação, mas na próxima reunião geral nossa, que hoje se chama All Hands, eles vão compartilhar os motivos do erro. Tá vendo que é uma mudança significativa? Como assim? Eu vou na frente de 100 pessoas, no nosso caso aqui, contar por que eu errei? Sim, porque tem outras pessoas tocando projetos semelhantes que podem estar errando no mesmo caminho. Então, o errar rápido, mas aprender rápido também é cerimônia de celebração dos erros, ou seja, compartilhe. Por que você errou nisso? Por que esse BC não foi aprovado? Por que essa hipótese não foi aprovada? Então, o que o PMI chamava lá nas empresas tradicionais, né, de compartilhar essas lições aprendidas, no ágil tem que ser muito mais prático. A gente tem que contar para o colega por que a gente errou, por que a gente falhou, para que ele não falhe no projeto dele, né? Então, eu acho que essas estruturas, a gente pode deixar um e-book aqui embaixo para vocês conhecerem esse modelo que a gente citou, né? Tribos, squads, capítulos, guildas e o centro de excelência, para que você possa ir, né, que está em casa ouvindo, né, a gente tentar entender se a sua companhia, estruturando projetos semelhantes a esse, nesse formato, possa ter mais avanço. Tá? Gente, eu agradeço muito. O tempo voa, olha, já bateu o nosso horário, mas que vocês possam deixar os contatos de vocês, como que as pessoas estão nos ouvindo podem te encontrar, para trocar experiência com as Casas Bahia, com a Algar Telecom e com o Brain. Tá bem. Deixa os contatos, redes sociais e... Então vou começar, que eu sempre estava indo para o final. Primeiro foi um prazer estar Obrigado. aqui, é sempre bom a gente falar desse bate-papo. Podem me achar aí na internet, o meu arroba é sempre igual, Carol Tomás B. Coloquem em Instagram e outros locais e pelo LinkedIn aí, Carolina Tomás. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema e outros. A gente está sempre aberto para trocar e se divertir nessas trajetórias aí. Obrigado, Carol. Renato? Perfeito. Bom, os meus também são sempre iguais, os meus arrobas, né? Renato Parceiro, tudo junto. Vocês vão me achar no Instagram. Instagram meu não tem muito conteúdo de agilidade, gente. Eu também sou músico. Nas horas vagas eu tenho muito mais conteúdo disso. Mas no LinkedIn tem bastante coisa lá. Só Renato Parceiro. Na pesquisa vocês acham facinho. Obrigado pela presença. Obrigada, Nasa. Super prazer estar aqui, né? Da casa, então, super prazer. Mas podem me procurar aí também, estou à disposição. No LinkedIn é Mariana Freitas, eu acho. Não tenho certeza. E no Instagram também, Mariana C. Freitas. Então, estou super à disposição para trocarmos, entendermos mais de agilidade, né? Trocar algumas figurinhas. Acho que a gente tem um super case, né? Aqui no Brain, com a Algar Telecom. Muito aprendizado, muita coisa que não deu certo, né? Como agilidade, a gente também errou muito na aplicação, mas também teve muitos acertos, né? E hoje a gente colhe muitos resultados aí desses 7 anos, né, de atuação já nesse mundo ágil. Muito bom.
você quiser me seguir, Leandro Nazaré em todas as redes sociais e faço um convite para você. Se você ainda não conhece a Brain Solution, que é o nosso braço de ida para mercado, contando um pouco de como a gente pode fazer isso também na sua empresa, é só clicar nesse item aqui, vai lá para a nossa página, nosso site. E vou deixar um bônus para quem participou aqui, já que o tema é agilidade, a gente vai deixar também um link de uma landing page que tem todos os cursos de forma gratuita sobre PO, Scrum Master, Design, para você aprender um pouco mais sobre esse mundo da agilidade, quem sabe fazer a pivotagem de carreira, né? Acho que todos nós começamos em outras carreiras diferentes e hoje fomos picados aí pelo bichinho da agilidade, estamos felizes aqui. Obrigado, gente. Até a próxima.